A paz do Senhor, Juvenis, eu sou o pastor Eric. A paz do Senhor, Juvenis, eu sou a Isabela. A paz do Senhor, Juvenis, eu sou o Alisson. A paz do Senhor, Juvenis, eu sou a Rafaela. Nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Você que é o nosso visitante, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e de ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se quiser ter acesso a mais conteúdos, clique aqui no nosso canal. Nós estamos aqui para a aula de número 2 hoje, Juvenis, que traz por título os diferentes tipos de amor. E para nós adentrarmos a nossa aula, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por nós estarmos aqui neste momento, que o Senhor possa nos dar entendimento da Tua palavra, que o Senhor possa nos direcionar no meio desta aula para a glória do Teu nome. Amém. A paz do Senhor, Juvenis, eu sou a Duda. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica. E a da lição de hoje se encontra em 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. E quando era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas, ao que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém. E hoje nós adentraremos então na lição de número 2. E hoje então nós iremos retratar um pouco sobre o aspecto deste amor que irá ter a sua conclusão em Cristo Jesus. Então hoje nós vamos conhecer sobre os 3 tipos de amor. O amor eros, o amor filéu e vamos resumir então no amor ágape. Desses 3 tipos de amor, nós temos então que priorizar o amor ágape, que é o amor de Cristo por nós. Nós temos que trazer este amor para nossos corações, para que isso possa frutificar em nós e nós colocarmos ele em prática desde então. É este amor então que nos permite amar como Cristo amou, amar as pessoas que estão à nossa volta, amar a obra missionária, amar os pecadores, amar as pessoas do nosso trabalho, amar as pessoas da nossa escola e a maioria das pessoas então com quem nós convivemos. Então, Juvenis, o objetivo da nossa aula é relatar os 3 tipos de amor, analisar os pontos positivos e negativos do amor eros e fileu e demonstrar que dos 3 tipos de amor devemos cultivar o amor ágape, que é o amor do nosso Deus. Então, Juvenis, como nós estamos falando dos tipos de amor, vamos começar agora pelo amor eros. O amor eros é como se fosse o amor que você sente desejo. Ele é o amor mais carnal que existe. O amor eros é um amor criado por Deus que resulta no casamento. É o desejo que o marido tem pela sua esposa e a sua esposa tem pelo seu marido. Mas eu queria deixar uma demonstração de amor eros para vocês, que o amor eros realmente é um amor bíblico. Embora o conceito eros foi criado na Grécia 400 a.C. Então vamos ler Cantares 6, versículo 4. Formosa és, meu amor, como Tirsa, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me dominam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que aparecem em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre elas. Então podemos ver aqui em Cantares que esse amor é um amor a qual ele está apreciando, ele tem desejo pela sua amada, ele tem desejo pela sua mulher. Citando sobre os aspectos negativos desse amor eros, nós vemos que a filosofia, ela fala deste amor
como um desejo ardente por algo que não possui. Um exemplo claro e bíblico disso que nós temos é o exemplo de Davi com Batseba. Justamente quando ele está lá no terraço do seu palácio passeando, ele olha Batseba tomando banho, se banhando, e ele tem então esse ardente amor chamado Eros, que é esse desejo de possuir algo que não pertencia a ele, porque Batseba já era uma mulher casada, pertencia a Urias, e Davi também já tinha suas mulheres. Ou seja, ele automaticamente então deixou esse desejo desenfreado, deste amor Eros, tomar conta do seu coração, e os seus olhos então desejaram aquela mulher que não pertencia a ele. Então aqui ele coloca em prática um desses aspectos negativos que tem esse amor Eros. Ali ele então manda chamar a Batseba, mesmo ali ele conhecendo que era uma mulher casada, ele quis ainda chamar ela para poder vir até o palácio, e ali então ele faz a consumação então desse ato físico, porque o Eros é justamente esse amor físico. Diante disso, o que acontece? Vem as suas tragédias, e toda consumação do pecado tem as suas consequências. A espada nunca se afastou da família de Davi, teve consequências no seu reino, diante dos seus filhos, na sua filha, e aí sucessivamente. O aspecto negativo aqui deste amor é que ele pode trazer a raiz de todos os males, que é o pecado, e esse pecado vai consumar nas consequências da qual nós iremos padecer. Mas nem tudo é ruim. O Eros tem sim o seu aspecto positivo. E observando a Bíblia, observando o que a palavra de Deus diz, o Eros, quando vivido de forma sadia e equilibrada, traz sim as suas bênçãos. O amor Eros contribuiu para o cumprimento do mandamento divino: multiplicai-vos e frutificai-vos, descrito lá em Gênesis 1:28. E também é muito importante biologicamente e socialmente. Sem o amor Eros, não existiria a humanidade. Nós não estaríamos aqui. Então é sim uma bênção se nós soubermos cuidar, se nós soubermos preservar este amor e crer que Deus, ele tem preparado todas as coisas para nós no tempo certo. Nós temos que ter o cuidado para não poder banalizar este amor Eros, que é o que o mundo, que é o que a filosofia tenta empregar ou impregnar isso na nossa mente nos dias de hoje. Então nós estamos pregando e ensinando aqui nesta lição que este amor foi criado sim por Deus, tem as bênçãos dele, mas para ser vivida dentro do matrimônio. Se esse ato for consumado fora do casamento, isso se torna como os aspectos negativos trazidos aqui anteriormente, que a filosofia prega hoje. Não é bom que nós sigamos esses requisitos ou esses ensinos que eles traçam para nós hoje. Porque hoje no mundo secular, vocês que estudam, estão na escola diariamente, sabem como que funcionam as coisas. É casal trocando de namorado dia após dia, é menino e menina praticando atos ilícitos de maneira física para tentar sobrepujar um desejo que tinha por alguém, mas que não pôde como consumar, então consumem outras coisas, em vídeos, em pornografia, e aí sucessivamente. Antes de você desejar e sentirem algo, devemos nos lembrar algo que Paulo falou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ao desejarem, ao sentirem aquilo, mesmo que aquilo seja lícito, será que aquilo está agradando a Deus? Será que aquilo está sendo bom aos olhos de Deus? Será que Deus está se agradando dos seus desejos, dos seus sentimentos? Devemos orar para que Deus ele venha nos dar desejos que sejam conforme a vontade dele. Paz do Senhor Juvenis, meu nome é Tainara e hoje nós vamos falar sobre amor. Não esse amor. O amor, a ética que transforma vidas. Quer conhecer um pouco mais? Bora! Desde o Antigo Testamento, Deus deixou claro que o amor não é apenas um sentimento bonito. Deus deixou claro que o amor, na verdade, era um mandamento que definia quem de verdade servia a Ele. Deus ensinou que o amor não era opcional. Por exemplo, Israel tinha que amar o próximo, acolher o estrangeiro e até tratar o seu inimigo com bondade. Se isso é chocante para mim e para você, imagina para aquela sociedade que era marcada por um entendimento de ódio e divisão. Por isso, os povos eles se firmavam nesse sentimento de vingança e celebravam o seu poder. Mas Deus não. Ele levantou um padrão de amor completamente radical, onde o amor virou um mandamento, uma lei para a vida.
E o próprio Senhor Jesus levou esse conceito ao extremo. Jesus pegou todas as leis do Antigo Testamento, tanto os 10 mandamentos quanto as leis cerimoniais, os rituais e todas as outras ordenanças que o Senhor deixou para aquele povo, e resume em uma só coisa. E você pode pensar, então se foi uma lei só, foi uma lei com um texto gigante, não é verdade? Não. O Senhor Jesus resumiu tudo isso em apenas 2 coisas. Ama o Senhor Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E ele continuou, dizendo: nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor um pelos outros. Ou seja, o amor não é uma expressão romântica com palavras bonitas. O jeitinho que você fala, não é o lugar que você frequenta. O amor é real, sacrificial, ativo e visível. Mas como? Olha essa história. Na época de Jesus, e não muito diferente da época que a gente vive hoje, o amor era limitado para quem fazia parte do grupo ou tinha algo para oferecer. Amar o inimigo? Inimaginável! Gente, a sociedade romana se sustentava pela espada e pela humilhação dos outros povos. Já o mundo grego valorizava o prazer, a beleza e o poder. Aí Jesus chega com algo completamente contrário à lógica humana daquela época. Ama quem te odeia, ore por quem te persegue, abençoa quem te amaldiçoa. Como assim, Jesus? Esse ensino não era nada bonitinho para aquela época. Era uma bomba que confrontava todo o sistema. E como era de se esperar, as pessoas daquela época não o entenderam. João diz que ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o conheceu. Mas nós temos a oportunidade hoje de conhecer esse verdadeiro amor. Então, anota aí. O amor que Jesus ensinou não é o amor eros, ou seja, o amor romântico. Isso é tão romântico. Não, nem filo, gente, que é o amor de amizade. Ou seja, não é o amor que o marido sente pela mulher ou que você sente pelo seu pai, pela sua mãe. É o amor ágape, o amor que desce do coração de Deus para o homem e que exige resposta. Esse amor não espera nada em troca, não exige simpatia e não muda conforme as circunstâncias. Ele é fruto do Espírito Santo dentro de nós, é uma marca visível de quem nasceu de novo e é a prova para todo mundo ver que o céu habita no nosso coração. É por isso que eu e você, os cristãos, a gente não devolve mal com mal. Não é isso que está dentro de nós. A gente entende que cada ato de amor é uma obediência ao plano de Deus para levar toda a humanidade a Cristo. Quando você responde à maldade com bondade, você está esmagando o inferno e construindo pontes para o céu. Juvenis, entenda isso. Quando você abre Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, o que você quiser, o mundo está gritando por amor verdadeiro, mas eles só encontram imitações baratas. Amores que acabam quando a diversão termina. Quem nunca se decepcionou com um casal do momento que do nada terminou? Mas ontem eles se amavam e hoje não amam mais? Como assim? Ou então amizades que parecem tão bonitas, mas que desaparecem quando as dificuldades chegam. Ou seja, juvenis, relações que desmoronam quando o interesse acaba. E é totalmente diferente do amor de Deus, porque o amor de Deus é um fogo eterno que nunca se apaga. Então hoje você tem 2 escolhas: seguir o fluxo do mundo, viver o amor egoísta, vazio e frágil, que só busca prazer e reconhecimento, ou viver o amor ágape de Cristo, que cura as feridas, transforma a nossa alma, muda o ambiente, reconcilia inimigos e é a marca de quem pertence ao Rei dos Reis. Escute, você pode frequentar a igreja, cantar, pregar, postar versículo no Instagram, mas se não tiver amor, tudo isso é vazio. O amor é a prova final da sua fé. Ele não é emoção, é ação. Não é discurso, é vida. Não é opção, é um mandamento. Então, juvenil, a pergunta que corta como uma espada é: quem que você está amando de verdade? Se o seu coração está frio, peça hoje misericórdia ao Espírito Santo. Peça que ele derrame esse amor sobre você e se arrependa das suas práticas. Porque o amor não é como você vê nas redes sociais, que muda, que passa, que decepciona, que trai. Na verdade, ele é a prova viva da fidelidade de Deus, que tanto te amou que morreu por você. E se você decidir viver esse amor, a sua vida nunca mais será a mesma.
você não apenas conhecerá a Deus, você se tornará uma carta viva que mostra o amor de Deus para todo mundo. E aí, que tipo de amor você quer viver? Amor filéu. Nós vamos comentar aí um pouco sobre essa definição deste amor. O termo grego filéu geralmente é traduzido para o português como amizade ou amor fraternal, sem nenhuma conotação sexual. Então, o amor filéu se abrange entre os amigos e os nossos parentes. Esse tipo de amor surge com a convivência, seja na família, na escola, na igreja ou até no trabalho. Lugares onde há pessoas com as quais possuímos uma identificação. Olhando agora por um outro lado, nós conseguimos ver que o amor filéu também tem os seus aspectos negativos. O amor filéu, ele é limitado somente àquilo que é conveniente para ele. Ou ele age com um amor que ama a pessoa que a gente conhece já. Eu conheço o pastor Eric. Eu amo o pastor Eric. Mas se eu ver um mendigo na rua, por exemplo, eu não vou amar aquele mendigo, porque eu não conheço. Eu não tenho intimidade com ele. Eu nunca conversei com ele. Esse amor filéu, ele é o amor que não ama sobre todas as coisas. E ele só ama quando é conveniente. Nós vemos que Pedro andou com Jesus durante 3 anos. 3 anos vendo Jesus operar milagres, vendo Jesus ressuscitar mortos, vendo multiplicação, vendo as pessoas sendo libertas, ele mesmo vivendo experiências inacreditáveis com Jesus, mas no momento em que ele podia declarar que ele estava com Jesus, ele o negou. Então nós vemos que quando foi conveniente para Pedro, ele estava com Jesus, mas quando isso não serviu mais, Pedro simplesmente o negou a troco de nada. Depois ele se arrepende. Esse amor fraterno, ele é fundamental para as relações humanas. Ele tem o seu lado positivo. Imagine nós, juvenis, se não tivermos amor entre nós, companheiros, irmãos, parentes. Então, por isso que ele é primordial também para que as relações humanas, elas sejam de boa fé, de boa índole, né? Que tenha essa amizade, essa interação. Ele é primordial, sim, ele é fundamental, sim. Só que nós só conseguimos ser amorosos com quem demonstra também essa parte amorosa conosco. Então, por causa disso, ele se torna um amor que com característica inferior ao amor ágape. Nós temos também em 1 Samuel, capítulo 18, verso 1 em diante, uma história que relata muito bem essa questão desse amor de forma positiva, esse amor filéu, que é justamente também entre Davi e Jonatas. Que quando Davi e Jonatas se encontraram ali, que eles se viram ali, a alma, segundo o texto bíblico, a alma de Jonatas e Davi se ligaram um com o outro. Então criou essa relação, criou esse amor filéu. Então eles fizeram uma aliança de proteção, tanto que Jonatas, ele dá para Davi ali a sua capa, o seu escudo, a sua espada, demonstrando ali que aquela interação, aquele amor filéu vivido ali, era algo realmente verdadeiro e positivo e benéfico. De acordo com o dicionário teológico, a palavra grega ágape é a mais alta e sublime concepção do amor. É o amor gerado por Deus em nossos corações. É um amor que não se preocupa em receber, mas que só quer dar. É um amor profundo, um amor eficaz, o amor que nunca falha. É aquele amor que abrange o nosso pensamento, que abrange o nosso coração, que abrange as nossas emoções, que completa todo o nosso ser. É um amor que é completo em Deus. O amor ágape é aquele amor que nós devemos sempre estar orando para que Deus coloque dentro dos nossos corações, para que a gente viva algo diferente, para que a gente experimente esse amor da parte de Deus, que é o melhor amor que existe. Jesus é o maior exemplo. Esse amor, ele retrata o amor divino, expresso na sua totalidade e complexidade por Jesus na cruz. Revela o amor de Deus para a salvação da humanidade. E como dizem em 1 Coríntios 13, 4, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então, nada mais justo do que exemplificar o amor ágape com a perfeição encarnada, que foi Jesus Cristo. Jesus trouxe esse amor incomparável à humanidade. Ele se despiu de toda a sua glória e se tornou um homem simples, rejeitado e humilhado, para nos salvar, para morrer em nosso lugar. Nós somos imperfeitos no que se diz
do amor. Porém, Deus, ele é perfeito em amor. O ser humano, ele precisa do amor de Deus eternamente. Ele sempre vai precisar do amor de Deus. Porque o ser humano tem um vazio dentro de si. E esse vazio, ele é dado por conta do pecado, da nossa natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa faz com que nós sentimos um vazio que não pode ser preenchido. O amor eros não pode preencher. O amor fraternal não pode preencher. Você ter posse de coisas não vai preencher. Você ter riqueza não vai preencher. Mas o amor de Deus é o suficiente e é o único amor que pode preencher todo o vazio do nosso coração. Quarto ponto, então, da nossa lição, juvenis, as dimensões do ágape. E o primeiro é a dimensão horizontal. É um amor incondicional, onde todos os nossos semelhantes que estão nesse nível, nós devemos, ou deveríamos, porque tem gente que não pratica, nós deveríamos mostrar esse amor incondicional. Porém, esse amor, ele age por conveniência, ou seja, visto que o amor ágape, o objetivo é dar sem olhar a quem e dar sem esperar nada em troca, o filéu, ele é um amor que o objetivo dele, fraterno, aonde ele também consegue ser egoísta, assim como também o eros consegue ser egoísta. No filéu, você só quer amar quem te faz o bem, ou você só quer demonstrar aquilo que te faz o bem. No eros, você também consegue demonstrar esses pontos negativos e também pecar com isso, se você não colocar isso dentro do relacionamento matrimonial entre marido e esposa. Então, este amor que nós estamos falando aqui, na dimensão horizontal, ele não é uma tarefa fácil, como também não é o amor ágape. Então, para isso, é preciso nós buscarmos a ajuda do Espírito Santo, porque sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos praticar nenhuma dessas dimensões, não conseguimos praticar a dimensão horizontal. E além desse amor horizontal, também existe o amor da dimensão interior, que é o amor direcionado a si mesmo. A palavra de Deus diz para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não tem como nós amarmos as outras pessoas se nós não amamos a nós mesmos. Como que nós podemos amar a nós mesmos? Priorizando o reino de Deus, priorizando a Jesus. E o amor também requer, às vezes, perca. O amor requer entrega. Deus, ele enviou o seu Filho Jesus, que se entregou por nós da cruz do Calvário. Então, como que é a forma que nós também podemos amar ao próximo? Servindo. Estamos onde nós frequentamos. Amar nessa dimensão interior é entender quem nós somos em Deus. Entender que nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olá, juvenis. Como conciliar o amor de Deus com as minhas decisões práticas e diárias? Veja, o amor de Deus deveria nortear tudo quanto a gente faz e tudo quanto a gente é. Primeiro, ele deveria promover em nós um relacionamento de alegria, de plenitude, de capacidade extraordinária de sentir o grande amor de Deus derramado em nós pelo Espírito Santo. Grande parte dos crentes, das pessoas, vivem uma vida amargurada, triste, ressentida, porque amam o mundo. Para você expressar o amor de Deus, você vai precisar se afastar do mundo. João diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo é inimigo de Deus e o mundo vai ofuscar o amor de Deus na minha e na sua vida. Então, se você quiser viver uma vida prática em que transborde no amor de Deus, você vai ter que se afastar das coisas mundanas. Você vai precisar amar a Deus, amar a sua palavra, amar a sua igreja, escolher companhias que amam a Deus, para que você possa expressar sua alegria, sua gratidão, uma vida cheia de ações de graças pela bondade maravilhosa de Deus expressa em Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus abençoe você.
E por último, também temos o amor vertical, que é o amor direcionado a Deus. Ele não deve ser nem fileu e nem eros, porque ambos são amores que se declinam para nós mesmos. Mas o amor ágape, ele é direcionado totalmente a Deus, porque é um amor onde há entrega e devoção total. Em João 21, 15 e 16, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E nessa hora, Jesus estava se referindo ao amor ágape. E quando Pedro responde: sim, Jesus, tu sabes que eu te amo, Pedro estava se referindo ao amor fileu. Pedro precisava entender que o seu amor por Jesus precisava ser ágape e não fileu, para assim fazer a vontade de Deus. E esse é o amor que Deus espera de nós, com total dedicação e com total entrega. E quando o amamos, assim também amamos toda a sua criação, tudo o que ele ama e tudo o que ele é. Esse amor que nós precisamos sentir por Deus é um amor que gera sacrifícios. Esse amor, ele é necessário para que nós renunciemos por Cristo, para que nós vivemos em santidade, para que nós vivemos uma vida sem pecado. Foi esse amor que fez as pessoas morrer por Cristo no passado. Foi esse amor que fez os mártires enfrentarem o Coliseu. Foi esse amor que fez aquelas pessoas não negarem a Jesus Cristo. Eu tenho uma pergunta para você. Você estaria disposto a viver esse amor com Cristo hoje? Se não, nós devemos refletir sobre isso e buscar esse amor ágape. Porque Deus primeiro nos amou. Hoje, aqui na Terra, nós precisamos cultivar esse amor a Deus para que nós possamos alcançar o céu e conhecer a Jesus. E que Jesus, ele possa também nos conhecer. Como que Jesus hoje olha para você, juvenil? Como que nós estamos sendo reconhecidos no céu? Então é algo para nós refletirmos e que a graça de Deus continue conosco e esteja sobre nós. No 4º século ainda antes de Cristo, o amor eros se esteve presente na cultura grega. E nós vimos aqui os seus pontos negativos e positivos. Logo depois, então, Aristóteles, ele não concordou com o pensamento de Platão sobre o amor eros. E ele trouxe, então, sobre o amor filéu. E ele trouxe, então, os pontos positivos e negativos como nós traçamos aqui para você. Mas logo também, mais à frente, veio um que nós citamos aqui. E esse foi o perfeito, que demonstrou para nós o amor ágape. E esse foi Jesus Cristo, o Nazareno. Então, diante disso, então, que nós possamos aprender que os outros amores também são para ser vivido. O eros é para ser vivido, mas dentro do matrimônio, com obediência daquilo que o Senhor nos deu por requisito. O filéu também é um mandamento do Senhor para que nós amamos aqueles nossos semelhantes que estão ao nosso redor, também os nossos parentes e amigos. Mas Cristo nos ensinou que o amor que nós devemos frisar e praticar é o amor que nós damos sem esperar nada em troca. Por isso nós pregamos o Evangelho, porque o Evangelho é o amor. Se nós falamos de Jesus, é porque nós falamos do amor. Se nós falamos que Jesus salva, é porque nós estamos relatando o amor. Por isso eu te convoco nesta hora para que você pratique esse amor, dá este amor que Cristo nos deu, sem esperar nada também em troca. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus.
paz do Senhor Juvenis, meu nome é Ana Sofia e chegou a hora do quiz. Então, vamos para a primeira pergunta. Qual é o maior perigo do amor eros quando não está guiado por princípios espirituais? A. Transformar-se em desejo possessivo e descontrolador, que corrompe a pureza. B. Ser visto apenas como diversão passageira sem nenhuma responsabilidade. C. Ser confundido com uma simples amizade de convivência. Ou D. Reduzir-se a gestos vazios que não têm profundidade nenhuma. Tempo na tela. E o tempo acabou. E a alternativa certa é a letra A. Transformar-se em desejo possessivo e descontrolado, que corrompe a pureza. Pergunta de número 2. O amor-filho pode ser bênção ou tropeço. Qual é a sua distorção mais perigosa? A. Depender de elogios como se fosse prova de valor. B. Ser marcado por favoritismo, inveja e alianças baseadas em interesse. C. Virar um sentimento de pena que não constrói a amizade real. D. Ficar limitado a um vínculo raso que não tem um compromisso verdadeiro. Tempo na tela. E o tempo acabou. E a resposta correta é a letra B. Ser marcado por favoritismo, inveja e aliança, baseadas em interesse. Pergunta de número 3. O amor ágape se distingue de todos os outros por quê? A. Nasce do vínculo natural de sangue e da convivência cotidiana. B. Cresce proporcionalmente ao nível de atração e afinidade entre as pessoas. C. Permanece mesmo quando não há retorno, pois não depende da resposta do outro. D. Se fortalece apenas na reciprocidade das amizades verdadeiras. Tempo na tela. E mais uma vez, o tempo acabou. E a resposta correta é a letra C. Permanece mesmo quando não há retorno, pois não depende da resposta do outro. Pergunta de número 4. Jesus é apresentado como o maior exemplo do amor ágape por quê? A. Revelou conhecimento profundo e interpretou a lei de forma perfeita. B. Preservou apenas os discípulos fiéis, fortalecendo a comunhão do grupo. C. Demonstrou sinais poderosos para atrair multidões e confirmar sua missão. D. Entregou-se de forma sacrificial, amando até os que o rejeitaram e o traíram. Tempo na tela. E mais uma vez, o tempo acabou. E a resposta correta é a letra D. Entregou-se de forma sacrificial, amando até os que o rejeitaram e o traíram. Quinta e última pergunta. As 3 dimensões do amor ágape foram descritas como: A. Pessoal, comunitária e universal. B. Ética, social e transcendente. C. Prática, emocional e espiritual. D. Interior, vertical e horizontal. Tempo na tela. E pela última vez, o tempo acabou. E a resposta correta é a letra D. Interior, vertical e horizontal. Tchau! Então, para encerrarmos essa aula, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por mais uma aula, que o Senhor possa abençoar cada um de nós e cada um que está assistindo essa aula, que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, a ter um amor ágape, que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos, que o Senhor possa nos ajudar sempre, ó Pai, a ter esse amor tão lindo. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, Juvenis! Tchau! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Para nós adentrarmos a nossa aula, vamos orar com o Alisson. Não, vamos orar só, né? Corta no orar aí. Ok? Orar. Oremos! Glória a Deus, grande, tão grande, alto, tão alto.
Rafaela tá cantando. Cabe lá dentro. Isso aí, pode Vamos colocar lá. no cortar É isso o aí. Alisson. E muitas entre outras coisas. Fala das... Muitas já é outra das coisas. Eu tô dando ênfase, tô dando ênfase. É isso aí, corta isso. Fala isso mesmo. Ela... Essa Rafaela é difícil. Não faz eu rir, não. Este amor surgiu entre Adão e Eva, que são os nossos pais da fé. Nada a ver. Na fé. Nossos pais sanguíneos. Eva criou Eva para Adão e é uma bênção. Não sei como finalizar. Eu tô sabendo. Vergonha. Fala pra eles. Esse amor surgiu com Adão e Eva, quando o Senhor Jesus criou Adão, criou a Eva. Por que você é assim, cara? Me respeita. E nós podemos perceber que... Ai, gente, eu vou entrar em casamento, vamos ficar zoando da minha cama. Fala, uai. Não tem ninguém do Juvenis que não sabe de nada, não, Rafael. Pode falar tranquilo. Vai, qualquer coisa que falar vai vir contra mim, exatamente. Tá. De acordo com o dicionário grego, grego ágape, eu ia É a falar. voz do Google. Dicionário grego ágape. De acordo com o dicionário. É quando eu disse teológico. Ai, meu Deus. De acordo com o dicionário teológico, a palavra grega ágape. Isso. Ah, vai. De acordo com o dicionário. Let's go. Não se porta com indecência. Inerrante. Indecência. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?